depoimento, o que ele disse para vocês no hospital ainda? Bom dia. Eu prefiro assim, né, com todo respeito, eu sei que vocês têm essa curiosidade, mas o que eu trago para vocês, eu trago como um resultado da investigação. Eu não quero dar detalhes do que ele falou, porque isso acaba expondo outras pessoas, acaba expondo algumas informações sensíveis da investigação, e também porque eu não quero dar mídia para esse rapaz, que ele não merece. Basicamente, tentando resumir, para não deixar sem resposta, ele confessou o crime, e ele admitiu que fez todo o planejamento e que agiu sozinho. Delegado, Gino Alves, por favor. A grande pergunta é em relação à motivação. Vocês conseguiram chegar nisso? Então, bom dia, gente. Assim, a gente teve um apoio, eu tive um apoio de uma psicóloga policial, né, da Polícia Civil, para a gente tentar entender tudo isso, né? Eu não quero ter a pretensão aqui de entrar na cabeça do rapaz, e, assim, do autor. O que os elementos mostram? Mais ou menos, eu vou tentar simplificar para transmitir a ideia para vocês. Qualquer listagem assim, de eventos e tal é uma simplificação, mas eu vou tentar para poder transmitir e não deixar a população sem resposta. Ele era uma pessoa muito isolada e ele tinha essa dificuldade de relacionamento, certo? Mas assim, num nível muito acima do normal. Tem muita gente que é fechada, tem muita gente que tem essa dificuldade de relacionamento, mas ele era mais. E a ponto, vou dar 2 exemplos. A família se reunia para jantar, ele não jantava com a família, ele pegava o prato dele e ia para o quarto. Outro exemplo, ele precisava comprar uma roupa, ele pedia para a mãe dele comprar roupa. Então era num nível muito, muito alto. E aí nos últimos tempos ele foi se isolando cada vez mais no mundo dele, se isolando do nosso mundo. E ele entrou num mundo em que ele começou a ter contato com muito material violento, com muitas ideias violentas, e com pessoas que pensavam parecido com ele, né? Com pensamentos ruins, sentimentos ruins. E ele começou a alimentar esse ódio dentro dele nos últimos meses, ao ponto dele resolver descarregar tudo isso em alguém, na população em geral. Ele não tinha um ódio contra um grupo específico, sabe? Contra alguém especificamente. Ele criou esse ódio generalizado. E a intenção dele, no primeiro momento, quando ele começou a querer executar todos esses pensamentos, exteriorizar tudo isso, foi contra pessoas que tinham um certo convívio com ele, certo? Na escola e tal. Esse era o objetivo principal dele no início. Ele tentou adquirir arma de fogo de várias formas, em várias oportunidades, e não conseguiu. Como ele não conseguiu, ele achou que ele não daria conta de enfrentar esses rapazes ali com uma arma branca. E isso mostra que então, o ato dele, por si só, o que ele fez já seria covarde, porque foi contra crianças e contra mulheres ali que não tinham condições de se defender. Mas isso mostra que ele foi ainda mais, né? Foi um ato ainda mais covarde, porque ele não se garantia lá contra aquelas outras pessoas, e ele pensou, não, então eu vou descontar essa minha raiva em pessoas que não têm nada a ver comigo, em pessoas inocentes que nunca fizeram nada para ninguém. Então, o que mostra que é um ato ainda mais covarde do que por si só já seria. Leonardo, do portal PDNC do Grupo Condado de Comunicação. Em relação aos analisados dentro dos computadores, ele e os equipamentos apreendidos, o que pode se falar em relação a isso? O que eu posso dizer isso, que ele tinha acesso a muito conteúdo inapropriado e contato com pessoas com pensamentos ruins, com sentimentos ruins, que pensavam mais ou menos como ele. Ô, doutor, uma pergunta, ele demonstrou em algum momento lá no hospital algum arrependimento de ter cometido os crimes? Ele tinha consciência de que o que ele fez foi errado, certo? Isso mostra também que o total discernimento que ele tinha, uma pessoa normal, certo? Ele planejou, ele sabia que o que ele fazia estava errado, mas ele fez mesmo assim. Ele falou estar arrependido, mas eu não conseguia aferir se era um arrependimento genuíno ou não, ou se era um arrependimento porque assim, agora eu sei que eu vou ser responsabilizado pelo que eu fiz. Delegado, com relação às armas, né? O senhor falou para o de fogo. Essas armas que ele comprou, ele usou essa espécie de adaga, né, dessas facas, enfim, como ele conseguiu comprar essas armas? Ele comprou pela internet. De uma maneira muito facilitada, ele chegou a dar detalhes de site? Não, a gente conseguiu apurar, assim, ficou bem demonstrado que ele comprou pela internet, chegou por encomenda, as armas chegaram
5 dias antes do que aconteceu. Chegou na casa dele pelo correio. A família chegou a ver essas armas? Ou ele escondia, ele escondeu? Eles chegaram. Eles não entenderam o motivo, né? Mas eles chegaram a ter contato, sim. Delegado Rodrigo da NDTV, o senhor comentou que foi uma investigação que contou com várias forças, a união de várias forças de segurança. Relacionados a outros estados, existia algum grupo que ele tinha contato com essas outras pessoas? São quantos estados? Dá para trazer esses dados? Então, como o delegado regional falou, a gente tem informações que a gente obteve durante a investigação que a gente não pode divulgar, né? São informações sensíveis. O que eu posso dizer para vocês é assim, não havia nada de concreto, não tinha nada de que você pegasse esses dados e pudesse dizer assim, não, aqui há um planejamento. Não, isso não tinha essa interlocução com outras pessoas de qualquer tipo de contribuição, nesse sentido não. Mas são ações em quantos estados? Dá para divulgar? Quantos mais ou menos? Assim, o que a gente está identificando, a gente está fazendo um encaminhamento, né? Eu encaminho tudo para o delegado geral e ele faz o encaminhamento que tem que dar. Eu não posso dizer para vocês assim, mas para tranquilizar, assim, não tem nada de concreto, sabe? A população não precisa ficar preocupada nesse sentido. O que existe são pessoas com esse tipo de ideia e a gente dá um encaminhamento que a gente tem que dar. Delegado Ivonei da SSO TV, no seu depoimento que tomou dele, ele comentou qual o motivo de escolher a instituição para fazer o ataque ou poderia ser qualquer uma outra instituição? A raiva dele era contra qualquer pessoa, certo? Ele atacaria qualquer pessoa em algum momento. E ele deixou bem claro também que foi pela fragilidade das vítimas e do local. Doutor, aproveitando a pergunta do Jornal Diário do Iguaçu, algum motivo específico para ele escolher aquela data do dia 4? Ele já vinha planejando há algum tempo. Ele comentou se ele planejou o dia também ou naquele momento ele teve... O doutor falou que ele foi trabalhar de manhã, né? Ele comentou por que ele escolheu aquele dia, aquele momento para fazer o ataque? Ele trabalhou com várias possibilidades, né? A primeira era um outro alvo, e ele foi mudando conforme as coisas foram acontecendo. A partir do momento que ele comprou a arma e a arma chegou, aí ele definiu. E ele definiu 5 dias antes, 4, 5 dias antes, aí ele escolheu aquele local. Não foi uma data específica por algum motivo, não. Doutor Diego Antunes, da Rádio Oeste Capital e também da NDTV, com relação à família, o senhor chegou ao... Claro que o senhor falou que tem alguns dados sensíveis para não expor, mas eles em algum momento relataram ou tinham a noção que ele poderia cometer algo em decorrência dele ter essa convivência com eles muito fechada? Eles nunca observaram nada que pudesse levar ele, por exemplo, a uma consulta, por exemplo? Bom dia. Ele, não só a família, como todas as pessoas do seu ciclo, assim, pessoas da escola, do trabalho que a gente ouviu, ninguém tinha ideia. Ele nunca tinha demonstrado isso. Era uma coisa que ele vinha trabalhando na cabeça dele, em off, né? No isolamento dele. Ele nunca exteriorizou, então ninguém tinha ideia do que poderia acontecer. Delegado Franciele, do canal Ideal, o que acontece a partir de agora, então? Ele permanece preso mesmo até o julgamento? Então, naquele dia que aconteceu, no mesmo dia, a Polícia Civil autuou ele em flagrante, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva dele, o Ministério Público deu um parecer favorável à prisão, e o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva dele. Desde aquele dia, então, ele está preso preventivamente. Primeiro, ele estava no hospital, em razão da condição de saúde dele, e aí agora ele foi encaminhado ao presídio. Ele está preso preventivamente na unidade prisional e vai ficar assim até o julgamento dele. Agora, hoje mesmo a gente vai encaminhar um inquérito todo para o Ministério Público e aí o Ministério Público vai avaliar e a partir dali daí o ILP vai adotar as medidas que couberem ao Ministério Público. Doutor, ele se mutilou, ele tentou tirar a própria vida, tem essa informação, ele acabou durante o interrogatório assumindo que ele tentou se matar? Ele saiu de casa pensando nisso, em cometer isso e tirar a própria vida depois? O próprio planejamento dele já incluía essa ação, então ele admitiu. Então, essa era a intenção dele desde muito antes já. Delegado, em relação aos equipamentos eletrônicos, eu sei que faz pouco tempo que a análise começou, mas você já conseguiu se identificar que tinha dentro desses equipamentos? Que poderia ter relação com o crime em si? Eu prefiro, porque assim, gente, se eu der muitos detalhes, eu posso estar ou prejudicando alguma investigação que possa ter em andamento, né? Ou daqui a pouco eu estou dando dica para esses caras. Então eu posso te falar de uma forma genérica
E aí você pode ter certeza que esse conteúdo, tinha muito esse acesso a conteúdo e contato com algumas pessoas. Basicamente assim, não só nos equipamentos, né? Toda a análise de dados que a gente fez, que não se restringe só aos equipamentos apreendidos, é muita coisa. E mostravam em síntese isso. Aproveitando, o senhor tinha comentado antes em relação à motivação. Quando foi o próprio autor foi questionado em relação à motivação, ele falou alguma coisa ou não? Isso foi um entendimento de vocês? Não, exatamente o que eu te falei, ele falou também. Então, a versão dele, que ele relatou para mim, corroborou tudo o que a gente já tinha até o momento. Foi exatamente isso. Delegado, quantas testemunhas foram ouvidas ao longo dessa investigação, que foi uma investigação extensa também, né, grande, e os depoimentos também das pessoas iam de encontro ao que ele falou para o senhor durante o interrogatório e o restante da investigação? Foram mais de 20 testemunhas e o maior trabalho até nem foi nisso, o maior trabalho foi de análise de dados, né? Mas todas as testemunhas, assim, no mesmo sentido. Quietão, tal, na dele, ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia o que se passava na cabeça dele, o que ele fazia, ninguém tinha ideia do que iria acontecer. Doutor Matheus, da Rádio Chapecó, vocês conversaram com ele no hospital regional. Foi o suficiente? Vocês têm ideia de conversar mais vezes com ele? E após o julgamento, vocês acreditam que ele deve permanecer quanto tempo na prisão? Se somadas todas as... Eu não vou... aí eu acho que já sobre o processo e a condenação dele lá na frente, a gente daí já foge um pouco ao nosso trabalho. Eu vou deixar de repente para o Ministério Público mais à frente falar sobre isso. Mas não tenho intenção não. Para mim está bem esclarecido tudo. Tanto o que aconteceu, quem foi que fez e por que fez e de que forma fez. Isso está bem esclarecido. Não tem necessidade de outras diligências agora. Delegado Jerônimo, Gilmar da Rádio Oeste. Algum indício de alguma doença mental nele? Bom dia, Gilmar. Nada. Uma pessoa normal. Ele tinha absoluta consciência do que ele fazia, ele queria fazer e ele tinha autodeterminação. Ele sabia exatamente o que fez desde lá do princípio. E isso foi, como eu disse antes, eu tive esse apoio do setor de psicologia da Polícia Civil. E a psicóloga me disse a mesma coisa, pelo pouco que ela pôde avaliar, a mesma situação. O planejamento dele, para mim, deixa muito claro isso, sabe? Todo o planejamento que ele fez. Ele era uma pessoa que sabia o que fazia. O senhor falou que